Pereira Barreto. Deixar uma mensagem aqui. A honra e glória do Senhor Jesus. Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Deus clamamos, que desce como fogo, vem sobre nós, vem como em Pentecoste, e enche-me de Bom dia, paz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça que o Espírito diz à igreja. Jesus falou que o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é Jesus, e as ovelhas ouvem a voz dele. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Jesus veio ao mundo, Deus enviou seu Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna está em Cristo, somente em Jesus. Não é por obras, pela fé.
pela fé e ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, o apóstolo Paulo falou: como ouvirão se não há quem pregue? Como vão ouvir se não há quem pregue? Quão formosos são os pés daquele que leva o evangelho da salvação. Por isso que Jesus me trouxe aqui, para livrar você da idolatria, da feitiçaria, do adultério, da prostituição, porque Jesus está voltando, sinais estão aí. Mateus capítulo 24, fala de guerras, rumores de guerras, terremotos em vários lugares. Tudo isso inicia o princípio das dores. Interessante que o maior sinal é a vinda de muitos falsos profetas, falsos cristos, que enganaria muitos. Essa nação está debaixo da ira de Deus. Essa nação está debaixo do juízo de Deus, por tanta idolatria, feitiçaria, macumbaria. Tudo isso é contrário à palavra. Você sabia que um dos mandamentos de Deus é não fazer imagem de escultura, nem no céu, nem na terra e nem debaixo da terra? E quando a palavra de Deus fala para não fazer, o povo vai ao contrário e faz. Porque é só um único Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus verdadeiro. Não há espaço para outro Deus, não há espaço para outros deuses. Jesus falou: ou você agrada a Mamon ou você agrada a Deus. Os dois não dá. Ou você serve a Cristo ou você serve o diabo. E só do fato de você estar seguindo outros deuses, outras religiões, você está servindo Satanás. Porque Satanás é o Deus dessa religião. Satanás é o Deus desses muitos caminhos que você vê aí hoje. Você vai no muçulmano, fala para você entrar no céu, você tem que crer em Maomé. Aí você vai no hinduísmo, você tem que crer em mais de 3 bilhões de deuses. Contradição. Catolicismo, para você crer e entrar no reino do céu, você tem que adorar Maria. Isso é contrário. A palavra de Deus fala que Maria foi uma serva só, e não é digna de adoração. Desperta você que está dormindo. Desperta que você está indo para o inferno com o padre, com imagem de escultura, com os pastores de hoje, que os pastores de hoje, o negócio deles é só dinheiro. Só dinheiro. Desde que eu entrei aqui, maçonaria para todo lado, idolatria para todo lado, e o povo não percebe. Porque essa nação está debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira. Evangelho de Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu, também para o grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. O poder de Deus está na palavra, nessa Bíblia que você não lê. Poder do evangelho para a salvação está em Cristo, porque Ele é o princípio e Ele é o verbo. E Ele fala aqui: pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Você crê em Cristo? Você crê somente em Jesus? Ou você crê em Maria também? Ou você serve a Jesus, ou você serve a Maria. Ou você serve a Jesus, ou a Aparecida. Não dá para servir dois deuses. Deus não divide a glória dele com ninguém. Você percebeu? E Paulo falou que ele não tinha vergonha de pregar o evangelho, que é o poder. Esse é o poder para você ser salvo. O evangelho, Bíblia. A Bíblia católica. Você coloca em cima do rack, tá pegando poeira. No Salmo 23, achando que é uma mandinga para tirar os maus espíritos. A palavra tem que estar dentro do nosso coração. A palavra tem que estar dentro do nosso coração para nós poder ter vida eterna. Por isso que Paulo falou: porque nele se descobre a justiça de Deus. Isaías 58, 59.
fala que o pecado faz separação entre Deus e os homens. O pecado é a divisa, faz a separação. E Cristo veio, Jesus veio para trazer de volta o ser humano a um relacionamento com Deus. Cristo veio para trazer o relacionamento do ser humano com Deus. Como? Através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Através do sacrifício dele. Porque o justo viverá pela fé. Pela fé. O justo vive pela fé na palavra. Pela fé no Evangelho. Você não precisa colocar a imagem de escultura para você cultuar Deus, não. Isso aí é pecado, é idolatria. Você não precisa ir para a Universal, para a Assembleia, para a Católica, não. Basta você ler essa palavra e Jesus vai morar no teu coração. Mas primeiramente você tem que crer. Primeiramente você tem que crer nesse Jesus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e injustiça. Portanto, que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus se manifestou, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação tanto o seu eterno poder, como a sua divindade se entende claramente, e vem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. O céu, a terra, proclama a glória de Deus. O céu, a terra, os animais, foi o próprio Deus que criou tudo isso. Foi o próprio Deus que falou, faça animais, e a terra produziu. Haja luz, e houve luz. Fez separação entre as águas. Foi esse Deus que fez. Sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Do céu manifesta a ira de Deus. Do céu manifesta a ira de Deus sobre o pecado, sobre a rebeldia do ser humano. As pessoas acham que a ira de Deus é o mundo acabando. As pessoas acham que a ira de Deus é meteoro caindo. Não, não é só isso não. A ira de Deus é abandonar você nos seus próprios pecados. A ira de Deus é abandonar você nas próprias idolatrias. Isso é a ira de Deus. Você deixou de adorar Deus para adorar o ser humano. Por isso que a injustiça, a ira de Deus permanece sobre o ser humano, porque eles são injustos. São injustos. Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo, o ar que respiramos, e o povo, em vez de adorar esse Deus, vai adorar Maria, vai adorar Aparecida, vai adorar Buda, vai adorar Maomé, vai atrás da reencarnação. Sem injustiça. Deus criou eu e você e toda essa humanidade, e nós temos que adorar Ele, não a criatura. Por isso que o Brasil está debaixo da ira de Deus. Porque em vez de adorar o verdadeiro Deus, estão adorando a criatura, imagem de escultura, estão adorando os demônios. Portanto, que Deus se pode conhecer, manifestou, porque Deus se manifestou. Deus fala com o ser humano todos os dias. Deus fala através dos seus servos. Deus fala através da natureza. Deus usa todas as coisas para trazer o ser humano de volta para Deus, para Ele. E Ele enviou o seu Filho. Jesus foi o único que morreu numa cruz do Calvário e ressuscitou. Foi o único. Maria está morta. Maria está morta, foi uma serva. Ela não intercede por ninguém. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Só o mediador entre Deus e os homens é Jesus. Maria não media você. É uma mentira dos padres, uma mentira do Império Romano, para te levar a tua alma para o inferno.
É uma mentira. Você precisa ler as Escrituras para você não ser enganado pelo diabo. Você precisa conhecer esse Deus que Ele está manifestando aqui nesta manhã, com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra. Eu tenho Deus, mas não lê Bíblia, não pratica. Eu sou da Universal, mas eu avarento. Eu vou no Espiritismo, vai consultar demônio, vai atrás de demônio. Quem morreu não volta mais. Quem está falando lá naquele Espiritismo é os demônios, enganando você. Aí você termina depressivo, você termina doente. Sabe por quê? Deixou de adorar o verdadeiro Deus para adorar o diabo. Porque as coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu poder como a sua divindade, se entende claramente. 19 sábado, serão poucos dias para você não perder a grande oportunidade de comprar e pagar muito barato. Na Sema Moda, você compra em até 10 seu eterno poder, como a sua divindade entende claramente, se vem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem deram graças. Antes seu discurso desvaneceram, seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Eu vejo as pessoas fazendo faculdade, gasta milhões com filosofia, com doutrina de demônios. Para quê? Se vai queimar no inferno com todo conhecimento? Para quê? A própria palavra fala, dizendo-se sábio, se torna louco. Sabedoria de Deus é loucura para esse mundo. Coração endurecidos, coração como pedra, para não ouvir a voz de Deus. Portanto, conhece Deus, sabe quem é Deus, mas não glorifica como Deus. Vão atrás das imagens de escultura, vão atrás da idolatria, da feitiçaria. Ei, Pereira Barreto, Jesus está voltando. Você acha que o bode da maçonaria vai salvar? Você acha que a Aparecida vai salvar no dia do juízo final? Conhece Deus, sabe que Deus criou todas as coisas, mas prefere adorar a criatura do que o Criador. Para quê? Fazer faculdade, ser inteligente, mas está indo para o inferno. Jesus falou: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder tua alma? Para que corpinho bonito? Gasta rios de dinheiro na academia, sendo que vai queimar no inferno. Isso é idolatria. O povo não se preocupa com a alma, não se preocupa com a vida eterna. E o inferno é real. O inferno está engolindo as almas de todos os rebeldes todos os dias. Seus discursos desvaneceram. Coração insensato, dizendo-se sábios, se tornaram-se loucos. Mudaram a glória de Deus corruptível em semelhança de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Mudaram a glória de Deus para adorar os ídolos. Mudaram a glória de Deus para adorar a Aparecida. Mudaram a glória de Deus para adorar Maria. Mudaram a glória de Deus para adorar Buda, Maomé, Chico Xavier, Orixá. Mudaram o Deus verdadeiro para adorar homens. Para adorar homens. Acorda. Acorda que é só o sangue de Jesus purifica você de todo pecado. Só o sangue de Jesus. Imagem não purifica pecado, porque primeiro não tem sangue, é gesso. Trocar a glória de Deus por imagem de homens, política, pastores, padres, papas, trocar a glória de Deus para adorar os ídolos.
Desperta, você que dorme. Deus não vai respeitar a religião de ninguém no dia do juízo final. Os bodes vai ser posto à esquerda. Os bodes vai ser posto à esquerda e serem lançados no lago de fogo e enxofre. Essa é a segunda morte. Esta é a segunda morte. Trocaram a glória de Deus para adorar os homens. Mudaram a glória de Deus corruptível. Distorceram Deus. Distorceram Jesus. Não é aquele Jesus da nova era que está preso no madeiro. Não é aquele Jesus gay que está no crucifixo. Não. O Deus verdadeiro criou os céus e a terra e tudo que nele há. O Deus verdadeiro criou os céus e a terra. E esse mundo dá glória a homens. Esse mundo gosta de pagar para ser enganado. Por isso que as igrejas evangélicas estão lotadas. Estão pagando pelo milagre e não recebem, estão sendo enganados. Enganado por pastores, enganado por religião, enganado por política. Além de pagar, fica sem dinheiro e é enganado. Por isso Deus os entregou as consciências do seu coração para desonrarem, para a imundícia desonrarem os seus corpos em si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Mudaram a verdade. As pessoas não acreditam na palavra. As pessoas estão falando, não, o comunismo vai vir. No Brasil, o comunismo já está faz muito tempo nas faculdades, nas escolas, nos filmes. Já está faz muitos anos, trocando a palavra de Deus por ateísmo. Trocando a palavra de Deus pela mentira. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Distorcendo a palavra de Deus. Quero ver o que o Papa Francisco vai fazer no dia do juízo. Quero ver o que os padres vão fazer no dia do juízo. Que Deus falou para não fazer imagem de escultura. E andam fazendo. E andam enganando o povo. Os pastores milionários. Milionários ricos. Tudo usando o nome de Jesus para vender dinheiro, para ganhar dinheiro. Trocar a verdade de Deus em mentira, honrando mais a criatura do que o Criador. Pessoas honram mais homens do que Deus. São mais fiéis aos homens do que Deus. Honrando mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, amém. Toda honra, toda glória, Paulo falou em Romanos, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Você tem que adorar a Deus. Você tem que adorar a Jesus. Você tem que servir a Jesus, recebendo a si mesmo a recompensa. Porque Deus abandonou as suas paixões infames. Deus abandonou nas suas próprias paixões. Tiago capítulo 1, capítulo 4, vai falar de onde vêm as guerras, de onde vêm as contendas, de onde vem? De dentro do ser humano. O pecado foi o fundador de dentro do ser humano. O pecado foi o fundador do inferno. Quando o pecado entrou em Satanás, Satanás ficou orgulhoso, foi abatido ao inferno. Por isso Deus abandonou as suas paixões infames. Deus falou: vocês querem sexo? Toma. Vocês querem idolatria? Seja idólatra. Vocês querem ser bêbado? Seja bêbado. Deus abandonou as suas próprias paixões. As pessoas não querem obedecer a palavra, não querem se santificar, não querem obedecer o Evangelho. Por isso que Deus abandonou.
Porque até as suas mulheres mudaram o seu uso natural contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade um para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo a si mesmo a recompensa que vinha do seu erro. Esses últimos dias, a palavra de Deus está falando que as pessoas, as mulheres vão deixar de casar com os homens para casar mulher com mulher, homem com homem. É o aumento do homossexualismo. Isso aí é redução populacional, você sabia? Você sabia que isso aí é redução? Quando dois homens se juntam, não há multiplicação. Não há filho, duas mulheres não geram filhos. Isso aí é o papel da nova ordem mundial. Isso aí é o papel do governo. Reduzir a população, ensinando homem com homem, mulher com mulher. E a palavra de Deus está se cumprindo. Trocar o uso natural. A mulher vai se divorciar do seu marido para casar com outra mulher, cometendo torpeza, cometendo iniquidade. E os homens com homem. 3 milhões de homossexuais na parada gay. Se morrerem hoje, vai encher as galerias do inferno. Porque Deus criou homem e mulher, não foi homem com homem. Deus criou Adão e Eva, não foi Adão e Ivo. Receberão a torpeza, o juízo e a recompensa pela rebeldia. Receberam a recompensa. Paulo Gustavo, aquele ator, falou que se Jesus estivesse aqui, estaria no show do Pablo Vittar. Só que ele esqueceu que Jesus está vivo, não está morto. Jesus não é uma estátua de gesso. Jesus não é o Jesus crucificado no madeiro, morto na católica. Ele esqueceu que Jesus está vivo. E Deus abateu ele. Influenciou a geração virar gay. Influenciou com suas músicas, com seus filmes. E as pessoas achando que é normal. Quero ver no inferno, você vai mandar calar a boca. No inferno você vai ver, aí lá você vai ver. A palavra de Deus não é zombaria, não. Como eles não se importaram, não se importa. A maioria dos jovens indo para o inferno. Indo para o inferno, bate no peito. Eu conheço, eu sei, tu sabe de nada. Fica no Netflix. Como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, assim Deus entregou ao sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Faz, irmão. Estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores e aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, quem tais pratica, não somente fazem, mas aprovam o que fazem. Não se importaram de conhecer o Deus, não se importaram de conhecer Jesus, começaram a cometer torpeza, são malignos, são ingratos, avarentos, rebeldes, e merecerão a recompensa do seu erro. Merecerão a recompensa do seu erro. Merecerão o juízo de Deus. Não só os que fazem, mas que aprovam o que fazem. Você precisa ler a palavra. Você precisa sair debaixo da condenação. Você precisa ir para os pés de Jesus. Você precisa conhecer a palavra.
que Deus está abandonando esses filhos do diabo para a sua autodestruição. Deus está abandonando os filhos das trevas para a sua autodestruição. Todos somos filhos de Deus, não. Filhos de Deus são aqueles que creem na palavra, que tem Jesus como seu único suficiente Salvador. João 1. Todos quando o receberam foram feitos filhos de Deus. Católico não é filho de Deus. Católico é filho de Maria. Espírita não é filho de Deus. Espírita é filho de Allan Kardec. Só é filho de Deus quem tem Jesus. Só é filho de Deus quem adora Ele em espírito e em verdade. Receberão a recompensa do seu erro. Receberão o juízo de Deus sobre as suas iniquidades. Receberão por não querer adorar o verdadeiro Deus e adorar o diabo. Isso aí é redução, como eu estava falando. O governo incentivando o homossexualismo, desvirtuando tudo que Deus criou, para que venha reduzir a população, não só através de vacinas, mas através de ideologias. Ideologia de gênero, ideologia, idolatria. As igrejas hoje, em vez de pregar evangelho, estão formando empresários, não missionários. Por isso que Deus está irado com essa geração. Por isso que Deus está... A ira de Deus se revela, está se revelando todos os dias. Enquanto você tem vida, tem esperança. Enquanto você está vivo, você tem esperança de acreditar em Deus. Salmos, capítulo 9, 17, fala assim: Deus lançará no inferno todas as nações, os ímpios e todas as nações que se esquecem de Deus. É o próprio Deus que vai lançar no inferno todas as nações e os ímpios que se esqueceram de Deus. Você não vai para purgatório, isso é uma mentira. Você vai para o céu ou inferno. Não vai reencarnar. A Bíblia não ensina reencarnação. A Bíblia ensina céu ou inferno, porta larga e porta estreita. Romanos capítulo 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito é de vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado da morte. Portanto, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Mas quem não está debaixo de condenação. Por isso que eu não prego para condenar, porque já está condenado. Já está condenado. Já estão condenados nos seus pecados e delitos. Por isso que você precisa sair debaixo da condenação. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me libertou da lei do pecado da morte. Que não está falando Aparecida, libertou. Que não está falando de Maria. Aqui está falando de Jesus. Não fala de Maria. Está falando que é porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou do pecado e da morte. Romanos 6, 23 fala assim que o salário do pecado é a morte. Salário do pecado é a morte. Mas a vida eterna está em Cristo Jesus. Morto guiando morto. Quem não tem Jesus está morto. Quem não tem o sacrifício de Jesus está morto. Maçom está morto. Católico está morto. Espírita está morto. Muçulmano está morto. Homossexual está morto.
Tudo isso que pratica está morto. Como Romanos falou, não só fazem, mas a prova do que fazem. Está morto. Portanto, que era impossível pela lei, como estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne. Na lei não tinha misericórdia. Na lei não tinha misericórdia. Você era pego pecando e era pedrada. Foi pego no adultério, pedrada até a morte. Mas Jesus veio para que tenhamos perdão e misericórdia. Jesus veio para que tenhamos vida, enviando seu Filho, semelhança da carne do pecado pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não andamos na carne. Quem segue Cristo não anda na carne. Quem segue Jesus anda em Espírito e em verdade. Porque Jesus falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em Espírito e em verdade. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos morada de Deus. Não precisa ir para templo. Não precisa ser hall de dizimista. Não precisa ir para Universal. Não precisa ir para Católica. Você tem que viver como igreja verdadeira, andando em Espírito, não na carne. Porque os que andam segundo a carne inclinam para as coisas da carne, mas os que andam segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem anda pela carne vai viver prostituindo. Quem anda pela carne vive adulterando. Quem anda pela carne vive trocando de sexo. Quem anda pela carne vive no bar enchendo a cara de cachaça. Mas quem anda em Espírito, como o Pai é Espírito, anda para agradar a Deus, anda para obedecer a palavra de Deus, anda para obedecer esse verdadeiro Deus. Quem anda na palavra de Deus, anda para obedecer esse Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é morte. Os pecados trazem morte. O pecado traz morte. Como Isaías 59 falou, que o pecado faz separação entre Deus e os homens. Quando você está numa vida de pecado, traz morte. Quando você está na idolatria, traz morte para você, porque você está transgredindo a palavra dele. Mas quem anda pelo Espírito tem vida e paz. Quem anda pela palavra tem vida e paz. Aí o povo fica colocando uma imagem nas costas. Aí vai atrás de igreja evangélica, vai ser curado, sendo que você tem o próprio Deus habitando em você. Por isso que vivem depressivos, doentes, vivem perturbados, se inclinando para a carne, porque não nasceram da água e do Espírito. Vida e paz. Você quer ter vida? Você quer ter paz? Não é o que o mundo dá. A paz que Jesus dá não é o que o mundo dá. A paz que Jesus dá vai para eternamente. A paz que Jesus dá, pode cair terremoto, pode cair, chover estrela, pode abrir o céu, pode fazer isso, mas temos um Deus verdadeiro que vai guardar nós, não só nessa vida, mas na outra. Vida e paz. Tem que ter vida e paz no Evangelho de Jesus. Sabe por que você não saiu da depressão? Sabe por que as doenças não saem da tua casa? Porque você está cheio de imagem de escultura lá dentro. Você está cheio de idolatrias lá dentro. Deuteronômio 7, versículo 25 e 26. Não leve coisas abomináveis para dentro da tua casa, porque é maldição. Não cobice o ouro, a prata, não cobice a idolatria. Não leve, que é maldição para a tua casa.
Por isso você não tem paz. Por isso você fica pensando em se matar, trocar de marido, trocar de mulher. Vou trocar, vou virar gay. Eu vou virar lésbica. Sabe por quê? Você não tem paz. Você está com o que o mundo dá. Você acredita que o mundo dá. O mundo manda você trocar de sexo, você troca. O mundo manda você idolatrar, você idólatra. O mundo manda você prostituir, você prostitui. Porque você não tem Deus, você tem o diabo. Ou você serve a Deus ou o diabo. Os dois não dá. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está pecando deliberadamente não pode agradar a Deus. Quem está no adultério não pode agradar a Deus. Quem está na idolatria, quem está no homossexualismo não pode agradar a Deus. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não é tal dele. Se você não tem o Espírito de Cristo, você não é dele. Se você não obedece a esse Evangelho, você não é dele. Não adianta você ser bom, bonzinho, porque por obras ninguém é salvo. Não adianta você ter tudo direitinho diante dos homens, mas diante de Deus você é errado. A igreja de Laodiceia era rica, a igreja de Laodiceia era endinheirada. Ela falava: sou rico, sou próspero, de nada tenho falta. Mas diante de Deus era miserável, pobre e segue nu. A igreja de Esmirna era pobre, não tinha nada, mas Deus falou: tu és rico, e você é fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem não tem Cristo, não é dele. Quem não tem o Espírito Santo, não é dele. Quem não nasceu de novo, não é dele. Se é Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Como eu estava falando, quando você está andando contrário a essa palavra, você está morto no pecado. Você está morto. Sabia? Quando você anda contrário a esse Evangelho, você já está morto, você é um morto-vivo. Você está andando só esperando a morte e descer no inferno. Mas quem tem o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus está vivo. Quem tem o Espírito Santo está vivo e vai morar na Jerusalém celestial. Se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou Jesus e habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita. Se você crê na morte e na ressurreição de Jesus, Jesus não ficou só morto, como o Império Romano fala. Coloca Jesus no madeiro, a cruz está vazia. A cruz está vazia, você não precisa adorar um Jesus morto. Jesus ressuscitou. E ele apareceu a 500 pessoas e mais os discípulos. 1 Coríntios 11 fala, 15. Deu provas incontestáveis que estava vivo. Tomé tocou na mão dele. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou, está vivo e vai voltar com grande glória e poder. Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Maria não vai voltar na glória. Maria está aguardando a ressurreição. Aparecida é um demônio. Maomé está morto no inferno por enganar a terça parte da humanidade. Chico Xavier. Quem crê em Jesus vai reinar eternamente com ele, porque ele vivificará os nossos corpos. Daniel 12 fala que Deus, uns ressuscitarão para a morte e vergonha eterna, e outros para a vida eterna. Os que estão no inferno sairão para serem lançados no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os demônios.
E aqueles que aguardaram a volta de Jesus, dormiram com Ele, entrarão no reino celestial para as bodas do Cordeiro. Por isso que você tem que parar de agradar a carne. Por isso que você tem que parar de idolatrar. Por isso que você tem que parar de adorar os seus deuses e adorar o Deus verdadeiro das Escrituras. Jesus falou: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriar. O amor está se esfriando. As mulheres traem o marido na frieza. Os homens traem a sua esposa na frieza. O amor se esfriou. Sabe por quê? Estão agradando a carne. O amor se esfriou porque estão adorando os demônios. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo capítulo 4, que nos últimos dias o Espírito Santo afirma que as pessoas vão apostatar da fé e acreditar em espíritos enganadores e doutrina de demônios, ter a mente cauterizada. Paulo falou em Timóteo: mente cauterizada. Romanos 1, como eu li, coração duro, endurecido. Hebreus capítulo 3, o autor de Hebreus falou: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração, como seus pais no deserto. Não endureça. Viu, Pereira Barreto? Não endureça. Porque quando Jesus voltar vai ser para juízo. João 7,24. Não julgueis segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Palavra de Deus julga. Primeira Coríntios capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino do céu. Busca Deus. Busca Deus para você ter vida eterna. Quebra essas imagens de escultura e adora o verdadeiro Deus, para você ter vida e vida com abundância, para você abrir os olhos do céu. Busca Deus, que Jesus está voltando com grande glória e poder. O tempo está acabando. O tempo está se esgotando. E as pessoas estão brincando com Deus. A ira de Deus está se revelando. A ira de Deus está se revelando. Abra seus olhos, que o tempo está acabando. Desperta você que está dormindo. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Quem está no pecado não pode agradar a Deus. Obedeça o Evangelho de Jesus, para você ter vida eterna. Você morreu hoje, você abre os olhos do inferno sem Cristo. Você vai passar a eternidade lá. A eternidade queimando pelos séculos dos séculos. Vai passar a eternidade adorando o diabo. Que Deus te abençoe. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça que o Espírito diz à igreja. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo.
Mensagem subliminar. Entendeu? Catolicismo aqui reina, irmão. Catolicismo aqui reina, irmão. Mensagem subliminar em todos os lugares. Essas porcarias dessas igrejas não fazem nada. Não pega a verdadeira evangelho. Só vive iludindo o povo. Uma imagem da maçonaria enorme lá, um brasão. Só perde pra Birigui. O povo tá tudo perecendo. Faça a sua escolha hoje. Pode ser só a última hora, seu último dia. Porque se Jesus está voltando, pode ser seu último tempo. Você pode partir hoje. Para quem será? Você precisa voltar para as Escrituras, para a palavra, que é fonte de vida eterna. Você precisa crer no Evangelho e abandonar o pecado e se render a Cristo, porque só Ele pode te salvar. Como eu li, quem está no pecado, na carne, não pode agradar a Deus. Só Jesus é exaltado nas alturas. Só Ele pode ser adorado e digno de adoração. Busque a Ele enquanto se pode achar. Pode ser seu último dia. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pereira Barreto, é hora de se arrepender, porque o noivo está voltando. Irmão, Deus abençoe vocês aí, viu? Vou panfletar agora aqui. Panfletei já, cheguei de manhã. Muita panfleta aqui, tem que espalhar aqui, porque ele tá meio feio. Amém? Deus abençoe, viu? Fique na paz, Senhor Jesus.